Salve Maria Santíssima. O tema é a desgraça do pecador. Grande é a malícia do pecado, mas grande também a desgraça de quem o comete. O pecado mortal rouba-nos a vida sobrenatural, como a alma dá vida ao corpo. Assim a graça dá vida à alma. É a razão porque o pecado grave é chamado mortal, visto destruir a vida da graça na alma. Como a morte do corpo não pode ser suspensa, a não ser por milagre da mão de Deus, assim também a morte da alma não poderá ser impedida, senão por milagre da bondade divina, quando ela é atingida pelo pecado. É verdade que Deus, em sua misericórdia, costuma restituir a vida da graça, perdoando a muitas almas aqui na terra. Isso dá-se, porém, só neste mundo, e não no outro, pois sua providência estabeleceu como lei exercer misericórdia no tempo e não na eternidade. O pecado mortal ocasiona a perda de todos os merecimentos. Se tivesses adquirido méritos semelhantes aos de um São Paulo eremita que viveu 89 anos em uma gruta, ou aos de um São Francisco Xavier que conquistou milhões de almas para Deus, ou aos de um São Paulo apóstolo que adquirira mais merecimentos, segundo São Jerônimo, que os demais apóstolos juntos. Tudo perderias cometendo um só pecado mortal. Não será recordada nenhuma das obras de justiça por ele praticadas. Eclesiástico 18, versículo 24. Pobres pecadores, imaginam encontrar felicidade cometendo pecados, mas só encontram amargura e remorsos. Em seus caminhos só há arrependimento e infelicidade, e não conhecem o caminho da paz. Mas não procuram eles a paz? Sim, mas para os ímpios não há paz, diz o Senhor. Isaías 48, versículo 22. O temor do castigo divino acompanha sempre o pecado. Quando se tem por inimigo uma pessoa poderosa, não se pode comer nem dormir sossegado. Ora, como então poderá viver em paz quem se fez inimigo de Deus? O temor é a recompensa dos que praticam o mal. Salmo 10, versículo 29. Ó, quanto não treme um homem que tem no coração um pecado mortal, no sentir os abalos de terremotos, a ouvir os trovões de uma tempestade. Já o sussurro de uma folha causa-lhe terror. O som do terror sempre ecoa aos ouvidos dele. Jó 25, versículo 21. O ímpio foge sempre, sem que ninguém o persiga. Provérbios 28, versículo 1. Que coisa persegue então? São seus próprios pecados. Depois de Caim ter matado seu irmão Abel, exclamou: todo aquele que me encontrar, matar-me-á. Gênesis 4, versículo 14. Apesar de ter-lhe o Senhor asseverado e o assegurado que ninguém o mataria, Caim morou como prófugo na terra. Nos fala a Escritura, fugindo de um lugar para outro. Quem o perseguia? O seu pecado. Ao pecado sucedem-se os remorsos, aqueles vermes cruéis que não cessam de roer. Dirige-se o infeliz pecador ao espetáculo, ao baile, a um banquete. Por toda parte ouve a voz da consciência. Vives na desgraça de Deus. Que será de ti se morreres? As exprobrações da consciência causam muitas vezes, já nesta vida, tão grande tormento, que alguns se deram à morte para deles se libertarem. Um desses foi Judas, que por desespero se enforcou, de um modo que matara uma criança. Conta-se que entrou de um modo que mataram uma criança. Conta-se que entrou no convento para ver-se livre dos remorsos, mas não encontrando aí a paz, procurou o juiz, confessou-lhe sua culpa e deixou-se condenar à morte. Aqui está falando de um caso de um homem, que matou uma criança, mas
ele se sentiu tão atormentado pela culpa, se apresentou ao juiz na época e ele teve a pena de morte. O que é uma alma privada da graça de Deus? O Espírito Santo compara a um mar tempestuoso. Os ímpios assemelham-se ao mar encapelado que não pode ficar tranquilo. Isaías 57, versículo 20. Se alguém fosse enviado para um concerto, um baile, um banquete, e lá fosse dependurado de cabeça para baixo, poderia sentir satisfação nesses divertimentos? Com um tal, se parece um pecador privado da graça de Deus, e rico em bens deste mundo. Em sua alma está tudo transtornado, poderá comer e beber, dançar e vestir-se de forma luxuosa, receber demonstrações honrosas e conseguir altas colocações e grandes cabedais, mas nunca terá paz. Para os ímpios não há paz. Deus é o distribuidor da paz. Ele só a concede a seus amigos e não a seus inimigos. Não termina, porém, aqui a desgraça do pecador, como afirma São Tomás de Villanova. Uma alma que perdeu a graça de Deus não poderá passar muito tempo sem cometer novos pecados. Assim, se originam aqueles hábitos fatais que tão dificilmente se deixam. O pecador habituado é comparado na Escritura. Salmo 82, versículo 14. A moinha que é levada pelo vento. Vede quão facilmente é a palha arrastada pelo mais leve vento, diz São Gregório. Da mesma forma, notareis que alguns, antes de darem o consentimento, resistiram por algum tempo e combateram a tentação. Mas, tornando-se-lhe o mal um hábito, qualquer tentação, a menor ocasião que se lhes oferece, basta para os induzir aos consentimentos imediatos. E por quê? Porque o mau hábito privou-o da luz. Santo Anselmo diz que o demônio procede com certos pecadores como um menino que tem um pássaro preso em um laço. Ele deixa-o voar, mas puxa-o novamente para a terra. Assim, também um pecador preso na rede do mau costume está sujeito ao poder do seu inimigo, e se procura alguma vez levantar-se e elevar-se, cai novamente nos antigos vícios. Outros vão mesmo tão longe que caem em pecados sem nenhum motivo externo, como nota São Bernardino. Este santo compara os pecadores habituais a moinhos de vento, que são movidos por qualquer sopro do vento, e que muitas vezes trabalham mesmo quando o moleiro o deseja parar e nada há mais para moer. Certamente, encontrar-se algum pecador habitual que, sem nenhum motivo externo, sem gosto e quase contra a vontade, arrastado unicamente por seu mau costume, se demora em maus pensamentos, pois, como nota São João Crisóstomo, o hábito é uma coisa muito violenta, que muitas vezes nos arrasta a pecados sem que o queiramos. A causa disso é que o hábito torna-se uma quase necessidade, ou uma segunda natureza, na expressão de São Bernardino. Como respirar é uma necessidade para o homem, assim para o escravo do mau costume, melhor dizendo, torna-se o pecado quase que uma necessidade. Digo para o escravo, pois os escravos servem constrangidos sem recompensa, ao passo que aos empregados se pagam seus serviços. Tão longe chegam alguns infelizes pecadores, pecam sem gosto, sem nem sentir mais prazer, mas somente pela escravidão do pecado. A consequência imediata de uma vida tão pecaminosa é a obstinação do coração. É a pena que Deus impõe, muito acertadamente, a resistência às suas inspirações. O Senhor se compadece de quem quer, e a quem quer endurece. Romanos 9:18. Santo Agostinho assim explica essas palavras do apóstolo.
Deus endurece, significa que não quer se compadecer. Ele não endurece o pecador habitual, no sentido próprio da palavra, mas para castigar o abuso que faz de sua graça, priva-o dela, e com isso fica endurecido o coração do pecador, duro como a pedra e resistente como a bigorna. Jó 41, versículo 15. Enquanto estes e aqueles se comovem, ouvindo um sermão sobre o rigor do juízo divino, sobre as penas dos condenados, sobre a paixão de Cristo, o pecador habitual não se deixa comover. Fala e ouve falar com indiferença a esse respeito e procede como se isso tudo não lhe dissesse nada ao seu respeito. O seu coração, sob tais impressões, torna-se ainda mais duro e resistente, como a bigorna do ferreiro. E perdido uma vez a luz divina e endurecido o coração do pecador, será inevitável, humanamente falando, um mau fim e uma morte obstinada. Um coração endurecido se haverá mal no último dia. Eclesiástico 3:27. Um tal infeliz parece-se com abortre, que prefere tornar-se uma presa do caçador, a deixar o cadáver que segura em suas garras. Repetindo, um tal infeliz parece-se com o urubu, que prefere tornar-se uma presa do caçador, a deixar o cadáver que segura em suas garras. Meditação de Santo Afonso de Ligório.